Oi galerinha, bom dia, estamos aqui para mais um dia de estudos, ok? Mas antes disso eu vou dar umas dicas de estudos para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado o material didático, ou seja, seu livro de ciência e seu caderno. Hoje a gente vai falar sobre as reações nucleares, elementos radioativos. São aqueles cujos átomos apresentam a capacidade de eliminar radiação, energia alfa, beta ou gama, de forma espontânea, a partir do seu núcleo, que apresenta os prótons, que são as cargas elétricas positivas, e os nêutrons. Todos os átomos de um elemento químico que apresenta número atômico maior ou igual a 84 são radioativos, independentemente se esse elemento for natural ou artificial. Isso ocorre porque quanto maior o número de prótons e maior a massa do núcleo, maior a probabilidade de emissão de radiação. A radioatividade é a propriedade que alguns átomos, como urânio e rádio, possuem de emitir espontaneamente energia, na forma de partículas e ondas, tornando-se elementos químicos mais estáveis e mais leves. A radioatividade ela é apresentada com duas formas diferentes de radiações, a partícula alfa e beta e as ondas eletromagnéticas que chamamos de raios gama. Os tipos de radiação tem os raios alfa, raios betas e raios gamas, onde os raios alfas são partículas positivas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons e com baixo poder de penetração. Os raios beta são partículas negativas que contêm massa constituída por um elétron. Elétrons são cargas elétricas negativas, que é a massa desprezível, e seu poder de penetração é superior ao dos raios alfa, porém inferior aos raios gama. Os raios gamas são as ondas eletromagnéticas de alta energia e, por não serem partículas, também não possuem massa. A primeira lei da radioatividade, segundo essa lei, quando um átomo radioativo emite uma radiação do tipo alfa, ele dará origem a um novo átomo, com núcleo contendo 2 prótons e 2 nêutrons, a menos, totalizando uma massa de 4 unidades menor. Podemos representar a primeira lei de Mendel, ou a primeira lei da radioatividade, com a seguinte equação genérica. Essa equação é a equação da primeira lei da radioatividade, é como está mostrando aí no slide para vocês. Vejamos aqui um exemplo. Note que ao emitir uma radiação alfa, o novo átomo formado, o urânio 235, possui número de massa 4 unidades menor e o número atômico 2 unidades menor, exatamente os valores correspondentes à partícula alfa emitida no núcleo do plutônio. Já a segunda lei fala que a emissão beta, quando um átomo emite uma partícula beta constituída por um elétron e de massa desconsiderada, sua massa atômica permanece inalterada. A massa atômica, gente, é essa letrinha A, inalterada, e seu número atômico ele aumenta uma unidade. O número atômico é representado pela letra Z. Genericamente, representamos da seguinte forma. Vejamos, pode-se perceber que o átomo do nitrogênio formado possui a mesma massa, porque ela fica inalterada, do C14, ou seja, são isóbaros. Isóbaros é quando possui a mesma massa. E seu número atômico aumenta em unidade. Ele era 6, o número atômico, ele passou a ser 7. O aumento do número atômico foi explicado pelo cientista Enrico Fermi, que propôs que um dos nêutrons do núcleo sofre uma transmutação,
segundo a equação seguinte, gerando um elétron, a partícula beta emitida, e um neutrino, uma partícula subatômica sem carga elétrica e sem massa, e um próton, ok? Fissão nuclear é um processo natural que consiste no decaimento de dois núcleos atômicos instáveis em núcleos atômicos menores por meio da captura de nêutrons lentos. Nesse processo, uma grande quantidade de energia é liberada em forma de radiação em virtude da diferença de massa entre o núcleo original e a soma das massas dos núcleos resultantes do decaimento radioativo. Após a captura de um nêutron, elementos pesados, como o urânio, tornam-se instáveis e acabam dividindo-se em núcleos menores, emitindo outros nêutrons, o que forma uma reação em cadeia, com grande liberação de calor e radiação. A fusão nuclear é a união de pequenos núcleos atômicos que formarão um núcleo maior e mais estável. A fusão é mais fácil com núcleos pequenos, porque uma vez que é necessário haver a colisão, a junção de dois núcleos, a repulsão das cargas positivas desses núcleos será menor. Mesmo assim, é necessária uma energia cinética muito alta para vencer essa repulsão e gerar colisão. Abaixo temos um exemplo de fusão nuclear, em que se fundem dois núcleos, um de deutério e um de trítio, produzindo um átomo de hélio. A reação de fusão do hidrogênio são a fonte de energia das estrelas, incluindo o Sol. A teoria da relatividade geral é uma generalização da teoria da relatividade restrita de Albert Einstein, mas vai além desta, levando em conta a aceleração dos corpos. Logo, a relatividade geral é válida para referências não inércias, ou seja, que apresentam aceleração. Com a relatividade restrita, Einstein provou que os fenômenos físicos acontecem de formas diferentes para observadores que se movem com velocidade relativa constante e que a velocidade da luz é a mesma para todos esses observadores. Mostrou-se, além disso, uma equivalência entre o tempo e espaço. Em termos práticos, essa teoria indica que eventos que ocorrem simultaneamente para um observador podem ser assíncronos para outro. Por exemplo, a duração de um evento com a queda de um corpo, quando medida por uma pessoa no planeta Terra, pode ser diferente se a medida por um observador externo se move com a velocidade comparável à velocidade da luz. A teoria quântica também é conhecida como mecânica quântica ou física quântica e tem como foco principal de estudo o mundo microscópico. Os princípios da quantização da energia propostos por Einstein e Planck e as observações experimentais dos espectros atômicos dos elementos mostravam que as leis de Newton não produziam resultados corretos quando aplicadas a sistemas muito pequenos, como átomos e moléculas. Ok, galera? A nossa aula foi até aqui. E se vocês quiserem rever nossas aulas, acesse nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica